Olá, eu me chamo Natália Cristani, sou estudante do 4º ano de odontologia da UniOeste, do campus de Cascavel, e o meu trabalho é sobre o efeito da solução de limpeza na resistência de união de um sistema adesivo bioativo em dentina. O meu orientador é o Dr. Márcio Mendonça, os coautores é o Dr. Júlio Eda, a doutora Veridiana Camilotti e a doutora Poliana de Favre, e eu fiz o trabalho através da Fundação Araucária. Aqui uma breve introdução, tá? A evolução dos materiais dentários e suas propriedades cada vez ganham mais evidência na odontologia. A gente sabe que a qualidade durante a seleção de um bom sistema adesivo e da correta técnica restauradora permite que a resina composta tenha mais eficácia, durabilidade e funcionabilidade. Então a gente está sempre em busca ali de restabelecer a estética natural perdida do dente, e para isso existem diversos materiais e técnicas que podem ser empregados, possibilitando sucesso clínico a longo prazo. Então, a resina composta é um material muito utilizado na odontologia, pois ela permite que tenha uma restauração conservadora, de baixo custo e com boas finalidades estéticas. Porém, temos uma desvantagem que ainda é um desafio para a odontologia, que é a contração de polimerização. Essa contração, ela afeta a interface dente-restauração, causando fendas. Além disso, o material pode perder integridade marginal, sofrendo alterações de cor e sofrendo alterações anatômicas ali do dente. Isso afetando a funcionabilidade do mesmo. Então, para melhorar a interação do material restaurador com a estrutura dental, foi desenvolvida no Japão em meados dos anos 2000 os biomateriais. Esse biomaterial, ele tem ali componentes de carga inorgânica que fazem a liberação de íons, dentre eles o flúor, que promove o equilíbrio biodinâmico da superfície dental. Então, as vantagens desses biomateriais são a liberação de carga de flúor, resistência ao ácido, efeito de placa, remineralização da dentina e capacidade de tamponamento ácido. Além disso, sabemos hoje que a qualidade de união pode sim ser influenciada pela limpeza cavitária. E dentre os materiais que a gente utiliza na limpeza cavitária, esses materiais devem ser bactericidas e biocompatíveis. Dentre eles, a gente utiliza a clorexidina, que inibe a degradação do adesivo pelas metaloproteinases, o hipoclorito de sódio, que possui efeito dissolvente de resíduos orgânicos e é antisséptico, o EDTA, que é uma solução inibidora também de metaloproteinases, capaz de aumentar a longevidade da interface adesiva, e o ozônio, que é um forte agente antimicrobiano, considerado um dos microbicidas mais rápidos e eficientes. Então, aqui o objetivo do meu trabalho é avaliar o efeito da água ozonizada, utilizada como solução de limpeza cavitária na resistência de união em dentina pelo teste de microcisalhamento. Então, aqui os materiais e métodos utilizados, a gente selecionou dentes anteriores bovinos, 40 dentes, oriundos de um matador local, recém-extraídos, e seccionamos com ponta diamantada 4138, com refrigeração abundante. Depois fizemos essa secção das coroas e raízes, e as coroas foram fixadas em tubos de PVC com resina acrílica, padronizadas, deixando a superfície vestibular livre. Depois separamos em 4 grupos. O grupo 1 foi água destilada, então a gente fez a limpeza cavitária com água destilada e armazenamento por 24 horas. O grupo 2, água ozonizada, limpeza cavitária com água ozonizada e depois armazenamos por 24 horas. O grupo 3, limpeza cavitária com água destilada e armazenamento por 30 dias. E o grupo 4, limpeza cavitária com água destilada e armazenamento por 30 dias. Após isso, então, a gente fez o preparo da água ozonizada. Então, após o preparo da água ozonizada, a gente fez o procedimento adesivo e armazenamento. A gente realizou a aplicação do sistema adesivo FL-Bond da Shofu. Depois, confeccionamos 3 cilindros com o auxílio da matriz Tigon e posicionamos com o auxílio de pinça clínica. Posterior a isso, preenchemos esses cilindros com resina composta e fotoativamos. Aí os corpos de prova foram armazenados por 24 horas e 30 dias a 37 graus Celsius em soro fisiológico na estufa bacteriológica. E após esse período, removemos as matrizes com lâmina de bisturi número 11. Após esse tempo na estufa, a gente realizou o teste de microcisalhamento e análise de fratura. As amostras foram submetidas ao teste de microcisalhamento em uma máquina universal, numa velocidade de 1 mm por minuto, numa sala de carga de 50 newtons. E depois desse período, também realizamos as fraturas, na interface resina-dentina, e classificamos como adesiva, mista, coesiva em resina ou coesiva em dentina. Então, gente, os resultados foram submetidos à análise estatística por meio de testes não paramétricos.
Então, na análise intragrupos, para o grupo de água ozonizada, não houve uma diferença estatisticamente significante, se a gente for analisar. Por exemplo, comparar que o terço cervical em 24 horas com o terço médio em 30 dias, não vai ter uma diferença estatisticamente significante. Já quando a gente compara a água destilada em um mesmo terço em diferentes tempos, também não teve nenhuma diferença captada pelos testes estatísticos executados. Contudo, quando a gente compara ali diferentes terços em diferentes tempos, foi sim possível verificar essa diferença. Então, pegando aqui, no terço para água destilada, no terço de 24 horas, na região cervical, comparado ao terço médio de 30 dias, a gente verifica sim uma mudança estatística. Se compararmos o terço médio de 24 horas com o terço cervical em 30 dias, a gente também verifica essa mudança estatística. Mas melhor ainda, se formos comparar a água destilada em 24 horas, aqui o terço médio de água destilada em 24 horas, comparado a todos os outros terços, também verificamos que teve uma mudança ali, uma diferença estatisticamente significante, ok? Agora, se a gente for fazer uma análise intergrupos, quando comparamos os resultados obtidos da água destilada em relação à água ozonizada, no período de 24 horas, a gente percebe que a água ozonizada apresenta uma diferença estatisticamente significativa, sendo que houve superioridade nos resultados executados. Já no período de 30 dias, não houve resultado significante nesses testes, comparando a água ozonizada com a água destilada. Então, de maneira geral, a utilização da água ozonizada não promoveu uma maior resistência à fratura quando submetida aos testes de microcisalhamento para o período de 24 horas em relação à utilização da água destilada, na análise intergrupos. Para o tempo de 30 dias, então, também não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, como os dados ali dispostos na tabela. Então, aqui em relação ao tipo de fratura, a gente pode avaliar que houve diferença entre os terços de todos os grupos, como demonstrado nos gráficos. Então, aqui no grupo 1 de água destilada, a gente teve na região cervical, médio e incisal, uma predominância da fratura adesiva. E no grupo 2, para água ozonizada, a gente teve um equilíbrio praticamente entre mista e adesiva e teve também fratura coesiva em resina. Já que no grupo G3, para água destilada em 30 dias, a gente observa que teve uma falha mista na região cervical, incisal e médio, mas também na região média e incisal, a gente teve uma falha adesiva. Isso não aconteceu na região cervical de água destilada por 30 dias. E já que na água ozonizada de 30 dias, a gente teve um equilíbrio nas 3 tipos de fratura. Então, dando um parâmetro geral dos resultados, a gente percebe que os valores de resistência de união e microcisalhamento variam significativamente ao longo do tempo, tanto para a água destilada como para a água ozonizada. Isso sugere que a durabilidade de união entre a resina autoadesiva e o dente varia conforme o tempo de avaliação, sendo importante considerar o desempenho em curto prazo e a longo prazo. Note-se que em algumas situações ainda, a água ozonizada apresentou valores superiores de resistência de união comparada à água destilada. Principalmente no período de 24 horas, no terço cervical, médio e incisal. Isso indica que a utilização da água ozonizada para limpeza cavitária prévia à resina composta pode resultar, sim, numa adesão mais eficaz, principalmente em 24 horas. Isso corroborando com alguns estudos que dizem que a água ozonizada ela tem efeito bactericida e antimicrobiano, o que auxilia diretamente ali na adesividade da resina ao dente. E também falando um pouquinho dos resultados gerais dos tipos de fratura, a gente percebeu que as fraturas no grupo 1 e grupo 2 teve um maior tipo de fratura que foi a falha adesiva, já no grupo 3 foi a falha mista e já no grupo 4 foi falha coesiva na cervical e mista na porção média incisal. Então, na conclusão do meu trabalho, dentro das hipóteses testadas no presente estudo, pode-se concluir que a utilização do ozônio não foi capaz de alterar a resistência de união adesiva à dentina bovina.
O meu agradecimento, então, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo suporte financeiro, bem como a estrutura utilizada para a realização da pesquisa. Muito obrigada pela atenção.